Olá, tudo bem? Deus te abençoe e te guarde. Trago mais uma palavra para nossa meditação, nossa edificação, nosso crescimento, desenvolvimento, porque nós sempre falamos sobre isso, né? Antes de crescer na graça e no conhecimento, falamos também de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a nossa vida cristã é essa, é crescer, desenvolver, até alcançar a estatura completa de Cristo. Então não é somente congregar, é nos tornar parecidos com Jesus, é estarmos praticando a palavra a cada dia para refletirmos o efeito da palavra nas nossas vidas. E a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, que o carcereiro de Filipos, ele queria suicidar. Quando Paulo e Silas, por causa do terremoto que Deus causou naquela prisão, a cadeia se abriu e ele ficou desesperado. E Paulo falou assim, não faça isso. E ele disse, o que farei para me salvar? E Paulo, claro que estava falando da vida dele, né? Mas Paulo aproveitou a oportunidade e disse para ele uma palavra que serve para mim e para você até hoje. Ele disse assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É muito importante quando nós compreendemos essa fala de Paulo, a profundidade que ela é, o alcance que ela tem, porque Deus sempre quer focar em nós e em nossa família. Ele não quer somente salvar a gente, ele quer salvar a nossa família. Ele não quer só prosperar a nossa vida, mas a nossa família, a nossa descendência. Em todas as falas que Deus fala para alguém, toda promessa, ele está sempre focando também na descendência. E quer sempre que a descendência de Abraão, de Davi, seja quem for, ele está sempre querendo abençoar toda a descendência. Porque ele mesmo disse, eu visito o pecado dos pais nos filhos. Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Então, às vezes, os filhos sofrem consequências, né? Todos os filhos sofrem de alguma forma, algum tipo de consequência de erros ou más escolhas dos pais. Até terceira e quarta geração. Mas a promessa dele é que ele fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Então, se nós amamos a Deus, a nossa geração será abençoada, será bem-sucedida. E é sobre isso que eu quero falar. Deus dá uma importância muito grande à nossa geração. Deus dá uma importância muito grande à nossa descendência. E nós estamos dando valor proporcional? Será que estamos valorizando realmente o que pode acontecer com nossos filhos, netos e bisnetos? Porque eu percebo por aí um comportamento diferente. E até em homens de Deus, personagens bíblicos, pessoas assim que eram tementes a Deus, não tenho dúvida nenhuma disso, mas foram negligentes no sentido de como criar filhos. Sabemos que dá trabalho, sabemos que é um desafio muito grande gerar filhos. E é responsabilidade dos pais essa boa conduta. Essa vida bem-sucedida dos filhos é responsabilidade dos pais. Não estou falando de culpa. Culpa não, porque os filhos crescem, se tornam adultos e eles têm suas próprias escolhas. Mas os pais são responsáveis pelas boas e más escolhas que os filhos fazem. E é sobre isso que eu quero falar. Para que haja essa meditação, que haja essa conscientização. Porque Provérbios diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando estiver velho, não se desviará dele. E eu gosto de dar exemplo assim, quem ensina caminho é mapa e placa. O líder, os pais, ensinam no caminho. É durante o trajeto, é durante o percurso que nós mostramos aos nossos filhos o que deve ser feito em determinados momentos. E para isso, tomamos como base a palavra de Deus. E é muito importante saber que não é só ir à igreja, não é só frequentar uma igreja, professar uma fé, ou ler a Bíblia de vez em quando e pronto, tá tudo certo. Não, é muito mais profundo do que isso. Nós temos que realmente nos empenhar nesse projeto, né, de criar filhos saudáveis, criar filhos para Deus.
Existem pessoas por aí que falam assim, eu crio filho para o mundo. Pois eu não. Eu crio meus filhos para Deus. Até hoje, meus filhos adultos, eu tenho filhos adultos. Eu continuo supervisionando, né, cuidando, para que eles sejam tementes a Deus, sirvam a Deus. Não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não erram. Eles erram, mas quando erram, eles precisam reconhecer os erros, reconhecer que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, entender que Deus é um Pai amoroso que vai ouvir a confissão e vai dar a eles uma nova chance de prosseguir fazendo a vontade de Deus. Então esse é o trabalho dos pais, e que a nossa descendência seja abençoada, porque nós somente sermos pessoas de Deus, isso não define se nossos filhos vão ser. Eu quero pegar 2 exemplos importantes para a nossa vida, importantes para a gente aprender, porque aqui diz, 1 Samuel, no capítulo 3, Deus disse assim a Samuel, se referindo a Eli, porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 e 14. Deus começa a falar com Samuel, e ele fala que vai julgar a casa de Eli, porque Eli era um sacerdote abençoado, abençoou a vida da Ana, mãe de Samuel, liberou a palavra profética na vida dela, e Samuel nasceu. E quando Samuel começou a ouvir Deus, a primeira palavra que Deus falou com Samuel foi isso: olha, eu vou julgar a casa de Eli, porque ele não me honrou da forma que deveria. Ele honrou mais os filhos do que a mim. E esse é um alerta para nós que somos pais. Aprender a amar os filhos, mas amar o suficiente que possamos repreendê-los, se caso for necessário, mostrando o caminho certo, mostrando a verdade de Deus, para que eles sejam bem-sucedidos. E o que mais me chama a atenção é que, em seguida, Samuel, depois que Eli morre, Samuel assume aquele sacerdócio, né? E ele unge Saul, e ele faz um trabalho maravilhoso. Samuel, um homem de Deus, um profeta abençoado, e ele fez um trabalho maravilhoso. Mas aqui diz, no capítulo 8 de 1 Samuel, que o povo de Israel pede um rei. E por que ele pede um rei? Por que houve essa preocupação? Todo mundo, né? A gente julga, né? A gente acha estranho o povo de Israel querer um rei, porque eles tinham um profeta, tinha Deus falando com eles, e por que eles foram querer um rei? Não é? Mas a gente conhece todo o contexto, tem a Bíblia para ler, eles não. Olha só o argumento deles. 1 Samuel capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, construiu seus filhos para juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, e o segundo Abias. Foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinavam à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Olha o que os filhos de Samuel faziam. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele, né, de Samuel. Antes, se inclinavam à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Os filhos de Samuel não seguiram o caminho. Por quê? Será que Samuel não dedicou o tempo devido? O tempo necessário? Cada filho tem seu tempo para aprender. E nós, como pais, precisamos pensar nisso. Não estou aqui querendo crucificar Samuel. Quem sou eu? Samuel, homem de Deus abençoado. Mas nesse ponto, ele falhou. Não só ele, como muitos outros, como Davi. Davi é um péssimo exemplo de pai, todo mundo sabe disso. Mas nós podemos aprender com o erro deles. Então nós temos que aprender isso. O que estamos fazendo com nossos filhos? Estamos passando tempo suficiente com eles? Estamos conversando com eles como pessoas de Deus, mostrando para eles a verdade, amando, mas sabendo repreender? Porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga todos quanto Ele ama. Às vezes os pais
com a vontade de amar os filhos, não repreende, não diz não. O amor tem que saber falar não. É importante quando a gente aprende isso. Então traga essa palavra para a sua meditação, para a nossa meditação. Quanto tempo eu passo com meu filho? O que eu tenho investido nos meus filhos? Ah, mas eu não sei. Então procure aprender. Vamos estudar isso. Vamos estudar esse assunto de ser pai e mãe. E que Deus te abençoe. Eu trago essa reflexão só para lembrar. Não basta ser uma pessoa de Deus. Se temos filhos, teremos que gerar filhos para Deus. E os nossos filhos são continuidade, é o nosso legado. Que eles possam honrar o nosso Deus. Que nossos filhos possam honrar a Deus e que até 1000 gerações Deus possa abençoar a nossa descendência em nome de Jesus. Deus te abençoe e nos ajude a compartilhar essa palavra. Virão outras mensagens dando continuidade a essa, mostrando o que podemos fazer para abençoar nossos filhos. Então, seja um inscrito no nosso canal, compartilhe essa mensagem, nos ajude a divulgar, dê o seu like, deixe seu comentário, para que a gente possa levar a palavra de Deus a cada dia a outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Lembre disso, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando estiver velho, não se desviará dele. Filho adulto é filho também. Vamos cuidar dos filhos adultos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Todos os nossos filhos merecem nosso amor, nosso cuidado, nosso carinho, nossa atenção. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.